Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de estudos sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos ler um trecho, não todo, mas um pedaço de Atos capítulo 13. E com a graça de Deus vamos extrair algumas lições, alguns ensinamentos, algumas percepções bíblicas que podem abençoar o nosso coração. Sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, é infalível e é toda suficiente para mim e para você. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você. E eu quero desde já deixar um convite. Dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe com outras pessoas, siga o nosso canal, deixe seus comentários aqui embaixo e vem estar conosco. Hoje é dia de culto, culto de adoração, fé e milagres, aqui na Igreja Casa na Rocha. Te esperamos na nossa comunidade, Dr. Camargo, 4555, hoje, quarta-feira, às 20 horas. E no domingo, sempre dois cultos, 9 horas da manhã e às 19 horas. Atos capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunham-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul, que era uma autoridade, governamental naquela época, de alto rango, de alta patente. Todavia Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, dirigindo-se a Perge da Panfilha, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, e depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo, de Israel, escolheu nossos pais, e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportando-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele,
do batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos da descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, e a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o no madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito nos Salmos, segundo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz o outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais, e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogando-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras, despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém? Então, estamos aqui, 13º capítulo, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Mas que lições nós podemos aprender através de Atos, capítulo 13? É o que nós vamos ver agora, as lições preciosas que temos através de Atos 13. O tema é a missão que mudou o mundo. A missão que mudou o mundo. Ou seja, temos aqui uma pregação sobre Atos 13, à luz da palavra de Deus. Atos 13 é uma espécie de divisor de águas. Não é apenas mais um capítulo do livro de Atos, é o relato do nascimento oficial da missão transcultural da igreja, enviada pelo Espírito Santo. É interessante que nos chama a atenção aqui para a magnitude desse momento. A igreja de Antioquia, impulsionada pelo Espírito Santo, lança Barnabé e Paulo aqui em uma jornada que ecoaria através dos séculos. Hoje mergulharemos nesse texto, seguindo as ricas observações que extraímos através de lições eternas sobre o chamado,
o envio e o poder do Evangelho de Jesus. Vou repetir os 3 destaques hoje desse tema, a missão que mudou o mundo, o chamado, o envio e o poder do Evangelho de Jesus. Primeiro pontinho que eu queria que você guardasse no seu coração, a origem divina da missão. O chamado e o envio, do versículo 1 ao versículo 3, o cenário aqui é a cidade de Antioquia, já não era, né? Não era Jerusalém, uma outra região, mas foi ali numa igreja multiétnica, Lucas o médico, Simeão o negro, Lúcio de Cirene, Manaém, criado com Herodes, Barnabé e Saulo, sensíveis ao Espírito Santo, a chamada missionária ali explodiu. Então, a diversidade cultural não era um obstáculo na igreja de Antioquia, mas um terreno fértil para a ação do Espírito Santo de Deus. Vemos também a sensibilidade espiritual como uma característica dessa igreja. Eles estavam ministrando ao Senhor e jejuando no versículo 2. E não era uma reunião administrativa, mas de profunda adoração e busca pelo Senhor. A missão nasce no altar, não na mesa de reuniões, é na intimidade com Deus que ouvimos os seus propósitos falarem ao nosso coração. De repente vemos a voz do Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado, no versículo 2. E aqui nós vemos pontos cruciais que queremos destacar. A iniciativa é de Deus, o Espírito não pergunta, ele ordena. A missão é sua obra, separai-me, diz o texto. E a chamada é prévia, o Espírito diz: a que os tenho chamado, ou seja, Barnabé e Saulo já eram chamados, agora era o momento do envio específico através desse decreto divino. A urgência também, separai-me agora, diz o texto. A obediência à missão não admite delongas indevidas. E a resposta da igreja foi que jejuaram, oraram, impuseram as mãos e os enviaram, no versículo 3. Jejum e oração confirmando a direção de Deus e buscando a graça para que os enviados e para si mesmo aqueles que ficavam em Antioquia. A imposição de mãos não era um ritual mágico, mas um ato simbólico de identificação, de transferência de autoridade da igreja para os seus missionários enviados, apoio e consagração. A igreja se comprometia com a missão e com os missionários que ali estavam. E depois vemos o envio, uma ação concreta de liberação e investidura. Não retiveram seus melhores, obedeceram ao Espírito Santo. Então vemos aqui o padrão da pregação apostólica. Cristo, o cumprimento das promessas de Deus como segundo ponto. O padrão da pregação apostólica. Cristo sendo o centro e o cumprimento das promessas de Deus, do versículo 4 até o 52. Vemos esse cenário estratégico, né? Começam em Chipre, a terra de Barnabé, o filho da consolação, nas sinagogas, seguindo o princípio paulino, primeiro aos judeus, depois aos gentios, está lá em Romanos 1,16. Enfrentaram a oposição de um falso profeta, Bar Jesus, ou Elimas, o nome dele, e Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta. Vemos aqui uma demonstração do poder espiritual desses irmãos e a autoridade apostólica necessária para abrir o caminho para a expansão do evangelho. Depois logo vemos o sermão em Antioquia da Psídia, do versículo 16 a 41. Esse é um dos sermões mais completos de Paulo registrado no livro de Atos. É interessante que analisamos aqui sua estrutura, que é brilhante, que se torna um modelo para a proclamação do evangelho de Jesus ainda nos dias de hoje. Também vemos o contexto histórico da salvação, do 17 ao 22, né? Paulo parte do que os seus ouvintes conhecem, a história de Israel, desde o Egito até Davi, mostra a ação contínua de Deus na história, preparando o caminho para a salvação. Deus é o autor da história. Vou repetir, Deus é o autor da história. Depois vemos o centro da história, Jesus Cristo, do 23 ao 31. A pregação sempre apontando para Jesus como o Salvador prometido, descendente de Davi. Relata fatos conhecidos, né, como o ministério de João Batista, como a sua testemunha, aquele que prepararia o caminho para o Messias, o Messias Hamashia, rejeição também por parte de Israel e a condenação de Jesus em Jerusalém como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o testemunho ocular da sua ressurreição. É interessante que vemos
que o cerne da pregação apostólica é a pessoa e a obra de Cristo, especialmente sua morte e a sua ressurreição. Depois vemos uma comprovação escriturística, do 32 ao 37. Paulo fundamenta tudo nas Escrituras. Ele menciona o Salmo 2, capítulo 2, versículo 7, Isaías 55, versículo 3, o Salmo 16, versículo 10, prova que a ressurreição nas Escrituras era parte do plano divino anunciado. Então, nós vemos que a autoridade da pregação paulina, que vem da palavra de Deus, dos escritos sagrados, e não da eloquência do pregador, ou das suas capacidades cognitivas, ou dons naturais. Depois vemos um apelo urgente, do 38 ao 41. Ele declara as boas novas de salvação, o perdão dos pecados, a justificação, algo impossível pela lei mosaica, são oferecidos na pessoa bendita de Cristo. E quem estiver em Cristo tem perdão dos pecados e justificação. Adverte também aqui severamente contra a rejeição, citando Abacuque 1:5. A pregação fiel sempre inclui um claro apelo ao arrependimento e à fé, e uma solene advertência sobre as consequências da dureza de coração e da incredulidade. Depois vemos os efeitos paradoxais do Evangelho, a salvação por parte de alguns e a rejeição por outros, do 42 ao 52. 10 versículos que falam desses efeitos paradoxais do Evangelho, salvação de alguns e rejeição de outros. A resposta foi imediata, 42 a 44, muitos judeus e prosélitos, ou seja, não judeus, gentios que estavam ali na comunidade junto aos de Israel, piedosos começaram a seguir Paulo e Barnabé, pedindo para ouvir mais no sábado seguinte. Quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra. Ou seja, vemos aqui um avivamento, um despertamento impressionante através da vida desses dois grandes homens de Deus. E também vemos no 45 a inveja e a rejeição daqueles que endureceram o coração. Vendo as multidões, muitos judeus ficaram cheios de inveja. A inveja religiosa é uma força poderosa e maligna, diabólica, capaz de cegar até os mais piedosos com relação à verdade. E eles contradiziam Paulo e blasfemavam contra ele. A virada foi decisiva, está aqui no 46 a 47. Nesses versículos, Paulo e Barnabé fazem uma declaração solene e teológica. A necessidade de pregar, primeiro aos judeus, era uma obrigação divina, mas também fala da rejeição voluntária. Vós a repelis, julgando-vos indignos da vida eterna. E vemos uma virada aqui de chave para os gentios. Eis aí, vos volvemos para os gentios. Não foi um plano B, mas o cumprimento profético de Isaías 49, versículo 6. A rejeição do evangelho por alguns não o anula, não anula o evangelho. Ele segue seu curso salvador na direção de outros que querem que abram o seu coração. A salvação dos gentios é parte essencial do plano eterno de Deus. E é a alegria dos gentios, mesmo diante da perseguição do 48 ao 52. Os gentios se regozijam, glorificam a Deus através da palavra sendo pregada. A Bíblia diz, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, no versículo 48. É interessante que esse versículo não ensina um determinismo frio, mas enfatiza a soberania de Deus na salvação dos homens, das pessoas. A fé dos gentios foi a resposta humana, a graça soberana de Deus e o poder do Espírito Santo através da pregação cristocêntrica de Paulo e de Barnabé. A palavra se espalhando por toda a região, os judeus incitando a perseguição, expulsando Paulo e Barnabé, mas a oposição sempre será uma marca de autenticidade do ministério apostólico, do ministério de Jesus Cristo, verdadeiro e autêntico. Os missionários sacodem o pó dos pés, um sinal de julgamento iminente sobre aqueles que rejeitaram, endureceram o coração, está lá em Mateus 10, 14, e partem cheios de alegria do Espírito Santo, conforme relata o versículo 52. Então, aprendemos aqui que a verdadeira alegria do missionário não está na aceitação humana, mas na obediência a Deus e na operação do Espírito de Deus, mesmo em meio à afronta e à perseguição. Então, como é que podemos concluir tudo isso que falamos? Esses 52 versículos de Atos. Como é que podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro,
nós aprendemos lições preciosas aqui. Primeiro, a missão é do Espírito Santo. Quem envia é Deus. Nossa tarefa é discernir a sua voz na oração, na adoração e na palavra. E precisamos obedecer prontamente. Qual é a obra específica que o Espírito Santo está te chamando a fazer agora? Pense um pouquinho sobre isso. A missão é do Espírito. Segundo lugar, a igreja é a base do envio. Nós somos responsáveis por cultivar um ambiente de adoração, de jejum, de sensibilidade ao Espírito Santo. Somos responsáveis por identificar, preparar, consagrar, impor as mãos e sustentar em oração e recursos aquele que Deus chama para o ministério. Será que estamos dispostos a enviar os nossos Barnabés e Saulos ou Paulos? Sim, estamos dispostos como igreja? Terceiro lugar, a mensagem é Cristo crucificado e ressuscitado. Essa é a nossa mensagem, Cristo crucificado e ressuscitado. Essa é a nossa pregação, nosso ensino, nosso testemunho. Deve ter Cristo como centro, fundamentados nas Escrituras, e incluir um claro apelo ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, sem medo de advir sobre o juízo. Estamos anunciando o Cristo completo das Escrituras? Será que temos anunciado o Cristo completo das Escrituras? Pense um pouquinho sobre isso. E em quarto lugar, os resultados são paradoxais, mas a vitória é certa. Eu vou repetir, mas a vitória é certa. Encontraremos aceitação alegre por parte de alguns, mas uma rejeição violenta por parte de outros. A inveja religiosa é uma realidade, mas o evangelho continua avançando. Os eleitos creem, a alegria do Espírito sustenta os fiéis, mesmo perseguidos. Não nos assustemos com a oposição, regozijemo-nos com a soberania de Deus e com a expansão do seu reino entre todos os povos. A nossa alegria está arraigada na obediência ou na aprovação humana? E em quinto e último lugar, a urgência é agora. A urgência é agora. O Espírito disse: separai-me agora. A colheita é grande. Que a nossa resposta como igreja e como indivíduo seja de pronta obediência e compromisso inabalável com a missão que mudou o mundo e continua a transformar vidas hoje. Que o mesmo Espírito que enviou Barnabé e Saulo nos encha, nos guie e nos use poderosamente para a glória de Cristo. Amém e amém. Então, primeiro pontinho que aprendemos, a origem divina da missão, o chamado e o envio. Do versículo 1 ao versículo 3. E a segunda lição que aprendemos é o padrão da pregação apostólica. Cristo, o cumprimento das promessas de Deus, do versículo 4 a 52. Amém? Então, aprendemos esses dois pontinhos, queria que você guardasse no seu coração. Nosso tema de hoje é a missão que mudou o mundo. A missão que mudou o mundo. Que essa missão seja a minha missão e a sua missão também. Possamos pregar o Cristo que morreu na cruz, mas que ressuscitou dentre os mortos. Que possamos estar apoiados nessa proclamação do Evangelho do Reino de Deus através das Sagradas Escrituras. E que as pessoas vejam na nossa vida, no nosso coração, um testemunho fiel daquilo que Deus está fazendo, a começar em nós, a começar na igreja, a começar no meio do povo de Deus, salvando milhares e milhares de vidas. Tudo isso para a glória de Deus. Amém? Então esse é o capítulo 13 do livro de Atos, a missão que mudou o mundo. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Não esquece de dar um joinha, apertar no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E também aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, horários de culto, endereço da igreja, as nossas mídias sociais, as informações para a contribuição. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a colaboração dos irmãos, por vocês estarem conosco, engajados nesse ministério de pregação da palavra, cuidado de vidas, ensino das Sagradas Escrituras, conquista de almas. Tudo isso você vai se engajar conosco e participar conosco de todo o coração. Que Deus continue abençoando você, tua casa, tua família. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você. Que o Senhor traga a resposta que você está precisando. Que o Senhor fortaleça aquele que está caído. Seja curado o enfermo, sarado o ferido. Liberta o cativo pelo poder
graça e glória do Senhor, que o evangelho seja pregado, que o Senhor desperte missionários, homens e mulheres, vivendo o propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, e que a igreja seja sensível em ouvir a voz do Espírito Santo, em oração, em adoração e jejum, e obedeça a voz do Espírito Santo, seguindo as orientações do céu, nas suas vidas e nas nossas comunidades. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração. Abençoe cada vida, daqueles que me ouvem, daqueles que participam conosco desse devocional, desse momento profético. É o que nós te pedimos diante da tua presença, diante da tua face. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para Valceranto, o Anderson Cleito, a Nila Flore, a Luana, a Gizimer, minha filhota linda, lá em Maringá, a Cleusa Bercellini, os salgados da Dona Elzira, o Jean Locks e a Nila Flore, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Um grande abração, Deus os abençoe. Beijão, que Deus esteja com você. Amém? Não esqueça de hoje, quarta-feira, 20 horas, nós temos culto de adoração, fé e milagres, Igreja Casa na Rocha. Deus tem algo especial para a sua vida, venha estar conosco. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Grande abraço, Deus os abençoe, amém.